Bem-vindo ao canal Escatológico. Então vamos continuar a nossa jornada na investigação e na explicação dos 5 pontos do calvinismo. Então, a tulipa, estamos examinando a tulipa, junto com o nosso sabujo Snoopy aqui. O terceiro ponto, Unlimited Atonement, ou uma expiação limitada, não só nos traz ao âmago dos 5 pontos, mas também ao fato central do Evangelho. Isto é, o propósito da morte de Cristo na cruz. Isso não é acidental. Os teólogos que haviam se colocado na tarefa de defender as verdades da reforma contra os ataques da facção arminiana seguiam uma linha bíblica e lógica em suas formulações e haviam agora chegado ao pivô da salvação. Primeiro, haviam perguntado: quem deve ser salvo? A resposta foi: o homem. Mas o ensinamento bíblico sobre o homem mostrou que, em seu estado natural, este é completamente incapaz de salvar a si mesmo. Desse modo, temos o ensinamento da Bíblia acerca do ser humano, colocado sob o título geral, o qual vimos, de depravação total ou incapacidade. Em segundo lugar, uma vez que alguns homens e mulheres são efetivamente salvos, então deve ter sido Deus mesmo que os salvou, em contraposição ao resto da humanidade. Isto é eleição, para que o propósito de Deus, lembremos, segundo a eleição, ficasse firme. Romanos 9:11. Entretanto, a eleição marcava somente a casa para onde viajaria a salvação, como declara Charles Spurgeon. Uma expiação total, perfeita e satisfatória ainda era necessária para os pecados dos eleitos, de modo que Deus pudesse ser não apenas um Salvador, e sim um Deus justo e salvador. Expiação, como todos nós reconhecemos, foi realizada pela submissão voluntária. Então, foi uma submissão voluntária de Jesus Cristo à morte na cruz, onde sofreu sob a justiça desse Deus justo e adquiriu a salvação que, como Salvador, havia determinado. Na cruz, então, e sem dúvida, todos aceitamos isso. Cristo suportou o castigo e obteve salvação. Agora surge a seguinte questão: Jesus suportou o castigo de quem? E adquiriu essa salvação? Ele adquiriu a salvação para quem? Existem 3 caminhos que podemos trilhar com relação a isso. São os seguintes. Primeiro caminho: Cristo morreu para salvar a todos os homens sem distinção. Segundo caminho: Cristo morreu para salvar a ninguém em particular. Terceiro caminho: Cristo morreu para salvar alguns. A primeira posição é mantida pelos universalistas. Eles dizem que Cristo morreu para salvar todos os homens, presumindo eles com muita lógica
que todos os homens serão salvos. Se Cristo pagou o preço do pecado, salvou, resgatou, deu sua vida por todos os homens, então todos os homens serão salvos. Né? Não importa se o cara é um ateu, não importa se ele foi o Adolf Hitler, exterminador, né, de 6 milhões de judeus, não importa se ele foi um comunista, não importa se ele odiava a Igreja de Cristo, não importa nada disso, ele vai estar salvo. Né? E não importa também se ele zomba de Deus. Né? Ele, de acordo com os universalistas, tem o seu lugarzinho garantido no céu. Bom, a segunda opinião é dos arminianos, que afirma que Cristo obteve uma salvação potencial para todos os homens. Cristo morreu na cruz, diz este ponto de vista. Mas embora tenha pagado a dívida de nossos pecados, sua obra na cruz não se torna eficiente até que o homem, quer dizer, até que o ser humano se decida por Cristo e seja salvo em consequência disso. Viram um ponto aqui? Então, de certa forma, a morte de Cristo é ineficaz até que o ser humano decida que essa morte tem efeito. Então a expiação é eficaz se eu quiser. Então, para muitos aí, ou para a maioria da humanidade, os efeitos da morte de Cristo, na verdade, são ineficazes. Muito interessante, né? A submissão de Deus, aqui estão submetendo Deus à vontade humana. A terceira opinião sobre a expiação é a chamada calvinista, a qual diz que Cristo morreu positiva e eficazmente. A sua morte foi eficaz para salvar a um certo número de pecadores que mereciam o inferno, em quem o Pai já havia fixado o seu amor graciosamente e por eleição. O Filho pagou a dívida desses eleitos e por ele satisfez a justiça do Pai, atribuindo-lhe sua retidão, de modo que se completem nele. Portanto, a morte de Cristo só poderia ter sido por uma dessas três razões: salvar a todos, salvar a ninguém em particular, salvar a um número de pessoas em especial. O terceiro modo de ver é aquele mantido pelos chamados calvinistas, e geralmente chamado ou denominada expiação limitada ou redenção particular. Cristo morreu para salvar um número específico de pecadores, a saber, aqueles a quem elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Efésios 1:4. Aqueles que o Pai havia lhe dado do mundo. João 17:9. Aqueles a favor de quem ele disse ter derramado o seu sangue. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, Jesus disse, para a remissão dos pecados. Mateus 26:28. Então o texto, vocês podem ler, Jesus fala que o sangue dele é derramado por muitos e não por todos. Esse último ponto de vista
reivindicamos faz justiça ao propósito da vinda de Cristo à Terra para morrer na cruz. Então a sua morte é eficaz, porque é uma morte expiatória em favor dos eleitos, e não em favor daqueles que o rejeitam, não, né? Que não foram escolhidos. Aí você está colocando, se você aceitar que Cristo morreu por todos, então você está dizendo que aqueles que o rejeitam, aqueles que o odeiam, aqueles que são indiferentes a ele, né, são capazes de tornar essa morte ineficaz. Foi uma vez, eu já contei aqui, se me lembro bem, no canal, eu vivia falando de Cristo para uma pessoa, e essa pessoa vivia zombando. Então, a certa altura, eu disse a ele: olha, meu amigo, você sabe por que você não quer saber de Deus, de Cristo, de salvação em Cristo, e fica aí só zombando das coisas que eu falo? Não fique achando que não é você que quer, né, negar a Cristo. Na verdade, é Ele que não quer nada com você, meu amigo. Porque se você fosse um eleito, você já teria ouvido, né? Mas pode ser que Deus venha ter misericórdia da sua alma algum dia. A gente não sabe, né? A pessoa pode ser uma pessoa eleita, né, para se arrepender aí no último suspiro, a gente não sabe, né? Mas foi assim que eu respondi para ele baixar a bolinha dele, né? Que estava se achando muita coisa, né? Eu posso resistir a Deus, né? Tá bom. Bom, então a palavra fala, né? Chamarás o seu nome Jesus. O anjo falou para Maria, né? Chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, pessoas previamente, né, escolhidas por Deus para receberem essa graça. Em Romanos 4:25 está escrito: o qual foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para nossa justificação. A quem o Espírito Santo se refere quando diz nossos? O mundo? Se isso for verdade, então os universalistas estão completamente corretos. Eles estão certos, pois Cristo, por nossos pecados, os pecados do mundo, foi entregue e ressuscitou para a salvação do mundo, justificação. Assim, o mundo está completamente justificado perante Deus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15:22. Mais uma vez, isso só pode significar que toda a posteridade de Adão, né, morre em Adão, como de fato ocorre. Mas aqueles que são chamados, ou a eclésia, né, chamados para fora. Eclésia significa isso. Então, aqueles que foram chamados, né, e pelos quais Cristo se entregou, vivem nele. Por que isso? Certamente porque ele se entregou por eles. Então, Isaías 53:11 fala lá. Isaías 53:11. Vamos ler aqui na palavra, né? Isaías 53:11. Ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará as iniquidades deles. Então, ao realizar isso, enquanto pendurado na cruz,
diz o profeta Isaías, naquele maravilhoso capítulo 53, neste capítulo aqui. Então ele fala em sua profecia que Jesus vê o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Diz aqui. E estará satisfeito. Porque Cristo falou, né? Está consumado. O trabalho de sua alma, enquanto derrama seu sangue como oferta por nossos pecados, gerará filhos espirituais para louvor do seu nome. E ele ficará satisfeito quando vir essa obra realizada. Bom, não fechamos os olhos ao fato de algumas escrituras se referirem ao mundo, nem ao fato de muitos as tomarem como ponto inicial sobre o assunto da redenção. Entretanto, quando comparamos escritura com escritura, quando vemos que o uso da palavra mundo não implica necessariamente todo homem e mulher no mundo, eis aí vai o mundo após ele, diziam de Jesus. Todas as pessoas, entretanto, não seguiam a Cristo. Tem uma passagem na palavra que fala isso. Eis aí vai o mundo após ele. Então significa que todo mundo estava seguindo a Cristo? A expressão, na verdade, fala. Na verdade, significa, essa expressão, todo tipo de pessoa. E normalmente, tanto gentios como judeus. A pergunta principal deve ser quanto à intenção divina. Deus tinha a intenção de salvar a todos os homens ou não? Se Deus não tinha a intenção de salvar todos os homens, sem exceção de nenhum, mas somente os eleitos, então a obra de Cristo na cruz é um sucesso magnífico. E acreditamos com razão que todo o que o Pai me dá virá a mim. João 6,37. Recomendo a leitura aí de João capítulo 6. João 6,37. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Está aqui, bem claro. Se por outro lado, era a intenção de Deus salvar a todos, então a expiação de Cristo tem sido um grande fracasso, Não é verdade? Vamos raciocinar. Vou repetir. Se era a intenção de Deus salvar a todos os homens, então a expiação de Cristo tem sido um grande fracasso, pois grande parte da humanidade não tem sido salva. Então Cristo pagou nossa dívida. Mas dívida de quem? Do mundo ou dos eleitos? Com toda certeza, se um homem foi redimido por um redentor, então a lei que ele quebrou deve ter sido satisfeita como resultado da obra de penhor em seu lugar. Então, aí está. Cristo morreu apenas por alguns, pelos eleitos. E nesse caso, a sua morte foi plenamente eficaz.
Bom, o quarto ponto da tulipa, né? Do acróstico tulipe, é irresistível graça, a letra I, ou graça irresistível. Este quarto ponto do sistema de fé calvinista, como os outros três, é o resultado lógico de tudo o que o antecede. Se os homens são incapazes de salvar a si mesmos, devido à sua natureza degenerada, e se Deus se propôs a salvá-los, e Cristo realizou sua salvação, então segue logicamente que Deus deve também prover os meios para chamá-los aos benefícios desta salvação obtida para eles. Portanto, o sistema teológico calvinista, embora integralmente lógico, é também mais que um mero sistema. É um sistema de crença bíblica puramente fundamentado, firmemente sistematizado do estudo da palavra de Deus. Sua doutrina da graça irresistível, então, não foi imaginada pelos homens que elaboraram os 5 pontos do calvinismo. Então, aqueles homens que estavam ali trabalhando no sínodo de Dort, eles não criaram algo novo, apenas inferiram aqui do estudo criterioso da palavra esses 5 pontos. Então, podemos afirmar com certeza que essa é a revelação exposta na Santa Palavra de Deus. Em Romanos 8,30 está escrito. Vamos lá, Romanos 8,30. Romanos 8,30. Além disso, aos que ele predestinou, a estes também os chamou. E aos que ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Deus não somente elegeu homens e mulheres para a salvação, também chamou aqueles que lhe agradou a eleger. Então, o que significa a graça irresistível? Sabemos que quando o chamado do Evangelho ocorre, seja em qualquer lugar, as pessoas aí estão sempre sendo chamadas, o Evangelho está sendo espalhado pelos mais diversos meios hoje. Então, sabemos que nem todos vão atender esse chamado. Portanto, nem todos ficam persuadidos do pecado e sua necessidade de Cristo. Isso explica o fato de haver, portanto, 2 chamados. Então, existem 2 chamados. Não somente há o chamado exterior, existe também o chamado interior. O exterior pode ser descrito como a palavra do pregador. Então, se você está assistindo aí esse vídeo ou qualquer outro que fala da palavra de Deus, para você se arrepender dos pecados e crer em Cristo, este é um chamado exterior. E o exterior é justamente essa pregação. E quando ocorre, pode operar de modos diferentes em diferentes corações. Então a palavra tem aquela parábola do semeador, em que Jesus fala dos efeitos da palavra de Deus, os resultados. Então cada coração irá reagir de modo diferente. Uma coisa não fará, entretanto, esse chamado exterior não vai fazer. Não vai operar obra de salvação no coração do pecador.
Portanto, para que esse chamado de salvação, esse chamado exterior, gere a obra de salvação, ele precisa ser acompanhado pelo chamado interior do Espírito Santo de Deus, pois é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo chama um homem ou mulher ou jovem por sua graça, vejam só, quando o Espírito Santo chama um homem ou mulher ou jovem por sua graça, esse chamado é irresistível. Não pode ser frustrado, porque é a manifestação da graça irresistível de Deus. Isso é provado muitas vezes nas Escrituras, como por exemplo, em João 6,37, que já lemos aqui. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então vamos notar aí o que diz esse versículo. Notemos que não são aqueles que o Pai dá a Cristo, os eleitos que virão a Ele. Perdão. Notemos que são, eu falei não são. Notemos que são aqueles que o Pai dá a Cristo, os eleitos que virão a Ele. E quando vierem, não serão, ou quando forem a Cristo, não serão lançados fora. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Não vai para Buda, não vai para Chico Xavier, não vai para falsos profetas, não vai ao Papa, não vai para a Nova Era, não vai para falsos profetas e falsas religiões. Vai a quem? Vai a Cristo, que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, os eleitos, mesmo que estejam por aí dando cabeçada em falsos caminhos, eles serão eficazmente chamados algum dia para irem a Cristo. Bom, o segundo ponto, a segunda prova, também se encontra em João capítulo 6. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aqui Jesus está simplesmente dizendo que é impossível aos homens virem a Ele por si mesmos. O Pai tem que atraí-los. Então, se você decide ir a Cristo somente, é porque o Pai atraiu você a Ele. Terceiro ponto. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. João 6 novamente. Os homens podem ouvir o chamado exterior, mas são aqueles que são ou que foram ensinados por Deus que finalmente responderão e irão até Cristo. Assim foi com Simão Pedro. Jesus disse para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E não foi a carne nem o sangue que revelaram a Pedro a respeito da divindade de Cristo. Que ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele confessou a Cristo. E vejam só que muitas pessoas viam Jesus atuar. E quantas o rejeitaram? Mesmo naquela época. Deus ali encarnado, e muita gente o rejeitou.
Então é isso, porque era necessário o trabalho interior de Deus no coração das pessoas. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, a palavra é bem clara quanto a isso. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, Gálatas 1,15. Gálatas 1,15. Então é Paulo falando a respeito de sua eleição. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a geração eleita, os eleitos, eles vão anunciar, né, de uma forma ou de outra, essas verdades a respeito do Evangelho. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Aqui já é o 7º ponto, né? A 7ª prova. Então vimos a primeira, João 6,37, a segunda, João 6,44, a terceira, João 6,45, a quarta, Romanos 8,14, a quinta, Gálatas 1,15, a sexta, 1 Pedro 2,9. E a sétima fala assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, 1 Pedro 5,10. Bom, uma ilustração notável desse ensinamento de graça irresistível, ou chamado eficaz, certamente é o incidente que pode ser lido em Atos capítulo 16. Então vemos lá em Atos capítulo 16, que enquanto o apóstolo Paulo ensinava o evangelho a um grupo de mulheres às margens de um rio na cidade de Filipos, uma certa mulher chamada Lídia o ouvia. E o Senhor, a palavra fala, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Paulo, o pregador, falou aos ouvidos de Lídia, o chamado exterior, mas foi o Senhor quem falou ao coração de Lídia, o chamado interior de graça irresistível. Os arminianos, entretanto, creem que homens e mulheres podem resistir ao chamado do Evangelho de Deus, e de fato para eles o fazem, contestando, portanto, a existência de uma doutrina como a da graça irresistível, né? Então são hereges. Né? Armínio era um herege. E você que está seguindo Armínio também, né, está seguindo uma heresia, porque o herege é aquele que escolhe determinadas doutrinas em detrimento da sã doutrina, porque ele não concorda, né? Então vai contra as visões humanistas dele, ou seja lá qual for, a gente não sabe o motivo. Ou então o motivo pode ser porque abriu uma porta a Satã. Então eles, né, eles escolhem aquilo que é mais conveniente crer. Acreditamos que não somente os homens e mulheres, né, eles acreditam, podem resistir ao Evangelho de Deus, eles dizem, mas de fato o fazem. É isso que dizem os arminianos. Né? Os arminianos acreditam que não somente os homens e mulheres podem resistir ao Evangelho de Deus, mas de fato o fazem e têm que fazê-lo em decorrência da natureza deles. Assim, há a necessidade de existir uma doutrina como a da graça irresistível. Em outras palavras, alguma influência maior que a nossa natureza caída,
maior que a nossa resistência. Precisa penetrar as nossas almas para que recebamos o Evangelho da graça. Ou estaremos perdidos para sempre. Pois o homem natural, a palavra fala isso bem claro, pessoal. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Apenas Deus pode abrir o nosso coração duro para o Evangelho. Porque existem 3 grandes forças que operam na questão da salvação do homem: a vontade do homem, a vontade do diabo e a vontade de Deus. Qual será a vitoriosa? Se a vontade de Deus não for vitoriosa na questão da nossa salvação, então a vontade do diabo será. Pois o diabo é mais forte do que nós. Thomas Watson, um puritano do século XVII, colocou a questão nestas palavras: Deus segue em frente conquistando na carruagem de seu evangelho. Deus segue em frente conquistando na carruagem de seu evangelho. Conquista, apenas Deus pode conquistar o orgulho do coração. E ele faz a vontade que se manteve, né, como a vontade impenetrável, ali cercada por muros. Né? Então apenas Deus pode fazer cair esses muros. Apenas Deus pode destruir os muros de Jericó. São os muros que estão, né, em volta do seu coração. Em volta do nosso coração duro, à vontade de Deus. Então, apenas Deus pode fazer este muro cair para que a pessoa se entregue e se incline à sua graça. Então, apenas Deus pode fazer o duro coração sangrar. É um chamado, tem que ser um chamado poderoso. É um chamado que ressuscita os mortos. Portanto, graça irresistível se refere à obra soberana de Deus para sobrepujar toda a rebelião do nosso coração e nos trazer a fé em Cristo, para que possamos ser salvos. Se a doutrina da depravação total é verdadeira, não poderia existir salvação sem a realidade da graça irresistível. Se estamos mortos em nossos pecados, se somos totalmente incapazes de nos submetermos a Deus, então nunca creríamos em Cristo, a menos que Deus mesmo sobrepujasse a nossa rebelião. Bom, e o último ponto, né, desse nosso estudo da tulipa é a perseverança dos santos. Então, aqueles a quem Deus aceitou no amado ou em Cristo, Bom, então essa doutrina da perseverança dos santos diz que aqueles eficazmente chamados e santificados pelo Espírito Santo e a quem Deus deu a fé preciosa, né, que são os eleitos, não podem cair total ou cabalmente do estado de graça, porque certamente perseverarão nela até o fim e serão eternamente salvos, visto que os dons e chamados de Deus são sem arrependimento. Então, mais uma vez, as Escrituras ensinam, porque os que dantes conheceu também os predestinou,
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqueles homens que investigaram a palavra para poder responder aos absurdos lançados por Armínio, né? Então, eles estavam colocando, aqueles homens lá no Sínodo de Dort, eles colocaram num alcance limitado, em forma sistemática, o ensinamento do Evangelho de Deus a respeito da graça livre e soberana. Se o homem não pode salvar a si mesmo, Deus precisa salvá-lo. Se todos não são salvos, então Deus não salvou a todos. Se Cristo pagou pelos pecados, então foi pelos pecados daqueles que são salvos. Se Deus tem a intenção de revelar essa salvação em Cristo aos corações daqueles a quem escolheu para salvar, então ele proverá meios de fazê-lo com eficácia. Se, portanto, tendo determinado salvar, morrido para salvar e chamado para a salvação aqueles que jamais poderiam salvar a si mesmos, também vai preservar os salvos para a vida eterna, para a glória de seu nome. Então, dessa forma aqui, né, subsequentemente à depravação total, à eleição incondicional, à expiação limitada e ao chamado eficaz, temos a perseverança dos santos. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Portanto, a palavra de Deus está repleta de referências a essa verdade abençoada. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. João 6,39. Meditem em João 6. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10:28. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:10. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Esta é a morte que distingue o crente, que ele pertence a Cristo, que é perseverante nas coisas de Cristo, que procura fazer cada vez mais firme a sua vocação e eleição. O crente em Cristo pode cair em tentação, mas o Senhor não o deixará tentar acima do que pode. Antes, com a tentação, dará também o escape, de modo que o crente saia dela e prossiga de novo nas coisas que dizem respeito à sua salvação para a glória de Cristo. Aqueles versículos incomparáveis de Romanos 8, 28 a 39, mostram a lógica divina na salvação eterna
que provém de Deus somente. É essa lógica que aquilo que se costumou chamar de calvinismo simplesmente afirma. A salvação que tem início na mente e no propósito de Deus há de terminar no cumprimento de seu desígnio infalível, qual seja, aqueles que dantes conheceu são eternamente unidos a seu Salvador. Então vimos que essa doutrina, né, esses 5 pontos, não são doutrina de homem, não é doutrina humana, pois foram sistematizados do rigoroso estudo da palavra de Deus, uma investigação bíblica, uma investigação teológica, né? E eles responderam a contento às heresias arminianas. Então Spurgeon disse o seguinte, né? Ele disse que ele, quando pregava a doutrina, essa soberania de Deus, ele disse assim, que ele viu homens mordendo os lábios e rangendo os dentes em ira, quando ele pregava a soberania de Deus. Porque ele dizia o seguinte, os doutrinadores de hoje admitem um Deus, mas ele não pode ser um rei. Eles admitem um Deus, mas esse Deus não pode ser soberano e não pode ser um rei. Bom, então é isso, pessoal. A antiga verdade pregada por Calvino, a qual Agostinho pregou, assim como Paulo, é a verdade que temos que pregar hoje, porque senão estaremos pregando um falso evangelho. E não podemos moldar a verdade ao nosso bel prazer. Então, não podemos tirar as arestas de uma doutrina. Devemos voltar às Escrituras, voltar a pregar o Evangelho, crendo que Deus é que dá o que faz, que dá o chamado eficaz. Então, devemos pregar esse chamado exterior e crermos e descansarmos na soberania de Deus para que os pecadores sejam levados a Cristo. Porque o homem está morto em seus delitos e pecados. Ele não pode se fazer novo. Ele não pode se reformar. Ele não pode criar nova vida em si mesmo. Ele deve nascer de Deus ou nascer do alto. Então, com a nova natureza de Deus, ele recebe a Cristo. E os dois atos, regeneração e fé, estão tão intimamente conectados que na experiência não podemos distingui-los. Deus nos gera de novo, e o primeiro vislumbre da vida na criança recém-nascida é a fé. Assim, novo nascimento é o efeito da graça irresistível, porque é um ato de criação soberana, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E Deus deseja os eleitos perto de si. Portanto, eles perseverarão ou irão perseverar até o fim. Fica a dica.